iniciando um novo canal teórico, quarta-feira. Quero agradecer novamente a presença do Dr. Daniel, um ótimo médico, clínico, endocrinologista da nossa rede, trabalha no Sérgio Aroca, gentilmente disponibilizando um horário apertado para ele, colocar para a gente um tema muito intrigante, mas respeitoso na nossa época, que é a transexualidade. Confesso que eu nunca assisti nenhuma aula em relação a isso, estou muito apreensivo e tenho certeza que vou aprender com ele. Gostaria que vocês aproveitassem esse tema. Depois, no próximo mês, ele já cedeu um horário no seu ambulatório. Vocês vão passar para lá depois, rotineiramente. Quero agradecer a presença de todos e vamos dar início à nossa apresentação com o Dr. Daniel. Vou falar sem máscara, tá? Obrigado, Dr. Jefferson, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo horário apertado, tá? Mas é o que foi possível para mim hoje. Longe de querer esgotar o assunto, que é super complexo, mas eu acho que nesse pouco tempo que a gente tem, a gente pode fazer um beabá do tema, né? E tentar trazer um pouquinho da experiência do ambulatório que nós temos aqui na PESP, que funciona toda quarta-feira pela manhã e que vai completar 2 anos de existência, um ambulatório focado no atendimento de transexuais e travestis, né? E já temos uma marca de mais de 1.000 pacientes atendidos. Tem muita coisa, muita experiência já acumulada. Então, vou tentar trazer isso um pouquinho para vocês aqui, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu queria passar alguns conceitos muito básicos, mas que nem sempre são claros para a gente, né? O primeiro de todos, e muito importante, é essa diferença entre gênero e sexualidade, tá? São conceitos absurdamente diferentes, né? Agora mesmo estavam me passando um caso, né? Sexualidade é a orientação que a pessoa tem, se ela é homossexual, heterossexual, bissexual, ou qualquer outra definição que ela queira, é o comportamento dela, tá? Gênero diz respeito a outro conceito. Gênero é masculino, feminino, né? E essas variações, né, do feminino cis, que é o feminino, nasceu feminino, naturalmente feminino, feminino trans, que tornou-se do gênero feminino por opção, né? Mesma coisa, gênero masculino, homem cis, nasceu naturalmente homem, homem trans era uma mulher cis que tornou-se um homem trans. Então aí os conceitos gênero, sexualidade, tá? Nesse ambulatório, por exemplo, nós nunca perguntamos para nenhum desses 1.000 pacientes qual a sexualidade da pessoa, qual a orientação sexual dela. Não me interessa, não estou aqui para isso, né? A função ali é tentar adequar a pessoa ao gênero que ela se sente bem, se considera ser daquele gênero. O que ela faz ali na intimidade dela, quais os hábitos sexuais dela, não me diz respeito. Ela até pode querer tocar no assunto, eu vou estar aberto a conversar. Com os psicólogos, com certeza, entram mais nesse mérito, mas, a princípio, se o paciente não abordou nada relacionado à sexualidade, você não precisa perguntar, em nada afeta o tratamento, tá? Inclusive, já tive pacientes, homem trans, que engravidaram de um homem cis, enfim, vai ter todas as conformações possíveis, né?
também tem outras configurações além dessas, né? Quem tem o que diz assim, não binário, quem não, diz que o gênero não é nem masculino nem feminino, ou sem gênero, e por aí vai. Mas, para termos práticos mesmo, para a gente pensar dessa maneira aqui, eu acho que facilita muito, né? E muito importante é como vai ser feito o tratamento na linguagem, né, com essas pessoas. Então, a gente vai chamar assim, né? A mulher cis, o homem cis, o homem trans, a mulher trans e a travesti. Tá? Esse pequeno detalhe de como é que você vai usar o artigo, isso é muito importante para eles, né? Eles podem ficar profundamente ofendidos quando alguém chama de uma maneira que não é essa que eles consideram corretos. Na maioria das vezes não é por mal, né? É por simples ignorância, nunca ter parado para conversar sobre esse tema e tal. Mas é um detalhe aparentemente muito simples, né, para a gente, mas que a gente não faz ideia de como isso é profundo para essas pessoas e pode gerar revolta, todo tipo de sentimentos ali. Então, antes de continuar, deixa eu abrir um pouco para vocês. Vocês gostariam de comentar alguma coisa de experiência que já tiveram com paciente transexual, trazer alguma questão? Bem, então vou adiante, fica à vontade para me interromper, né? Então vamos lá, objetivamente, né? Chega um paciente no ambulatório procurando o auxílio, né? O que a gente faz? Anamnese clássica, né? Perguntas que ajudam a quebrar o gelo e deixar a pessoa à vontade. Assim, me conta a sua história um pouquinho, como é que você chegou aqui, como é que foi a sua trajetória. Às vezes perguntar sobre o nome da pessoa, né? A pessoa pode chegar com o nome de batismo dela ou com o dito nome social, que é um nome que a pessoa escolheu já no gênero que ela se considera. Então, às vezes, você perguntar um pouco sobre o nome pode ajudar. Me fala, como é que você chegou a esse nome e tal. Às vezes, as pessoas ficam um pouco inibidas de contarem a história delas, então você pode também começar falando já sobre hormônio, medicação, também uma forma de começar assim, você já está usando algum hormônio, você pretende usar algum hormônio? Aí a pessoa vai e fala, mas... eu acho que é interessante não começar já focado em exames e remédios, né? Você, mesmo que a conversa comece por aí, você aproveitar como um gancho para tentar voltar um pouquinho. Acho que é importante na anamnese a gente tentar delimitar desde quando a pessoa se percebeu como transexual, né? A maioria vai contar que é desde a infância, que é desde sempre, desde que se reconhece, né, como pessoa, mas a maior parte das vezes, a história, as pessoas contam assim, que sabia que era diferente, sabia que não se adaptava e tal, mas demorou algum tempo até perceber o conceito de transexualidade, o que é, né? Muitas vezes foi alguma pessoa de fora que chegou e teve esse olhar, observou e falou, não, você não é homossexual, você é trans. Bem diferente uma questão da outra, né? E aí a maioria conta que ou foi na adolescência ou no começo da vida adulta que se percebeu, né? Mas acho interessante até por questões legais mesmo, a gente registrar no prontuário quanto tempo que a pessoa se considera trans. Tá? Acho que é importante ficar claro que não é uma pessoa que decidiu ontem e hoje você está propondo hormonização para ela, né? Até porque isso é algo que a gente deve evitar fazer, né? Acho que é legal na anamnese ficar bem claro que não é uma pessoa movida por um modismo, por uma influência e tal.
que seja uma coisa genuína mesmo, coisa que está presente profundamente na vida daquela pessoa, na identidade daquela pessoa. Recomendo bastante registrar isso na anamnese, registrar no prontuário, na primeira consulta, principalmente antes de começar uma hormonização, né? Nós, sempre que começamos uma hormonização, usamos um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Também acho muito importante, que deve ser assinado pelo paciente, assinado pelo médico. A gente pede para o paciente botar o nome de registro e o nome social completos, tá? E lá a gente fala sobre efeitos esperados e efeitos não esperados, desejados e não desejados da hormonização, de modo que a pessoa tenha ciência, né, leia tudo aquilo e dê a firma dela de que ela está de acordo com aquilo tudo, antes de começar. E, inclusive, tem um espaço nesse termo de consentimento para a pessoa dizer desde qual idade ela se considera trans. Então, é interessante fazer isso também. Então, a gente faz esse breve histórico, né, de vida da pessoa, né, na anamnese. Aí a questão de hormônios, né? Muitos vão chegar já usando, começou por conta própria, começou na rua, ou começou até mesmo com outro médico. Também muito importante registrar isso aí. E aí a gente parte para a questão de detalhar a medicação, né? Quando que começou, qual foi a medicação, qual a dose, qual o esquema. Ainda nas perguntas importantes, história patológica pregressa, muito importante, né? Então, se a pessoa tem comorbidades, tem doenças crônicas, se ela faz uso de outras medicações. A história social, os hábitos, tabagismo, etilismo, quantificar o etilismo, né? Uso de drogas, uso de maconha, na nossa casuística, muito alta prevalência, muito alta mesmo, inclusive pessoas com problemas com maconha, com uso que não é aquele uso eventual recreativo, mas uso diário, de quantidades, bastante comum. Exercícios físicos, alimentação, né? Vale dar uma passada por isso. De modo geral, a gente estimula muito que as pessoas trans que se hormonizam tenham uma vida o mais saudável possível, né? Já que vai estar fazendo uma carga medicamentosa ali vitalícia, né? Então, ela precisa cuidar bem da saúde. A maioria entende isso bem e tem sido frequentemente um gatilho para melhorar a qualidade de vida, para a pessoa se cuidar mais. Questão de saúde mental, muito importante também. Nós temos muitos pacientes que chegaram em quadro de franca depressão, às vezes até de psicose, pacientes com tentativa de suicídio não foram raros nesses 2 anos de experiência. Então, tanto que a equipe tem um psicólogo, né? A equipe, eu como médico, tenho um psicólogo e uma assistente social, e a atuação deles é muito forte. Assistência social, o tempo todo monitorando essas questões, especialmente pacientes com problemas psiquiátricos mais graves, né? Mas são uma minoria. A maioria, eu posso dizer que são pessoas que estão muito bem resolvidas ali e que tocam a vida normalmente com essa hormonização. Alguma pergunta até agora? Queiram fazer? Então, vamos passar para exames complementares, né? A primeira rodada de exame costuma ser diferente do segmento, né? A gente costuma aprofundar mais ali no primeiro exame. O que a gente está pensando na nossa cabeça para aquele paciente que vai começar? Eu quero saber, principalmente, se essa pessoa tem algum transtorno endocrinológico que precise de tratamento, tá? Antes de começar. Um exemplo bem claro, assim, imagina uma mulher cis que quer tornar-se um homem trans, e aí eu vou começar a dar testosterona para essa mulher,
mas ela tem um tumor de ovário que secreta testosterona. De repente, um câncer de ovário. Eu não posso jamais, em hipótese alguma, papar uma mosca dessa, né? Deixar passar sem diagnóstico. Eu preciso reconhecer a situação dessas. Então, você vai pedir essa primeira leva de exames tendo em vista questões como essa. Tá? Por exemplo, um homem cis que quer tornar-se uma mulher trans. De repente, essa pessoa tem um tumor de hipófise secretando prolactina, tem um nível imenso de prolactina, um tumor grande, e que acabou elevando os níveis de estrogênio, baixando de testosterona. Eu não posso deixar isso passar antes do meu tratamento. Né? Então, é uma coisa que vale dar uma lida em algum capítulo de livro-texto, de medicina, nessa parte de hormônios sexuais. Né? Sempre tem, mesmo que sucinto, mas conhecer as doenças, né? Antes da gente fazer o tratamento. Não que seja impeditivo, mas primeiro a gente vai resolver a situação daquilo ali. Claro, e possivelmente encaminhar para um especialista e tal. Mas aí, nessa primeira avaliação, né, deve entrar a dosagem de testosterona e de estradiol. Tá? O hormônio feminino de escolha é o estradiol. Não costumo pedir outros hormônios femininos, não. Só estradiol. E a testosterona também, uma dosagem de testosterona total já está de bom tamanho. Quem quiser acrescentar testosterona livre, biodisponível, mas a ideia é uma triagem. Entendeu? Quem vier algum problema nessa primeira avaliação, aí você aprofunda mais. Mas aí, a testosterona e o estradiol, a gente vai usar de modo geral no segmento do paciente, ao longo de toda a hormonização dele. Periodicamente vai dosar esses dois hormônios sexuais. Mas na primeira avaliação, vale incluir o FSH e LH, os hormônios hipofisários que controlam as gônadas, porque te ajuda a caracterizar melhor. Né? Por exemplo, você pode ter paciente com um distúrbio de testículo, de ovário e tal, que o hormônio da gônada vai estar normal, né? Mas os hipofisários não. Isso é relativamente comum de acontecer na endocrinologia geral, né? Não especificamente no trans. Mas você pode ter, aí é o que a gente chama assim, por exemplo, um hipogonadismo com uma resposta insuficiente ali da hipófise. Você pode ter uma dinâmica que, por exemplo, uma testosterona que está normal, mas um FSH extremamente aumentado, um LH extremamente aumentado. Então, você acende ali que deve ter alguma coisa, algum problema hipofisário, que você vai investigar melhor. Não, obrigado. Então, também é interessante a questão do ritmo de secreção desses hormônios. Né? Também isso vale uma lida num livro na parte de fisiologia, mas conceitos básicos. Por exemplo, testosterona ela é secretada em pulsos. Tá? Então, uma dosagem sozinha de testosterona diz muito pouca coisa, porque ela... gráfico vai ser assim, aumenta, diminui, está toda hora fazendo pulsos. Então você pode, na hora que dosou, dar um azar de pegar no pico ou no vale da testosterona. Então, nunca nenhuma decisão clínica a gente toma baseado em um exame só de testosterona. Mas se tiver um aumento crônico ou uma diminuição crônica, isso provavelmente vai estar refletido no FSH e no LH. Entendeu? Então, essa é a importância de fazer isso na primeira consulta. E o estradiol, a mesma coisa, não é esse gráfico da testosterona, mas é um gráfico que a gente conhece bem, né, do ciclo menstrual, que tem um valor X na fase folicular, aumenta na fase ovulatória, depois vai caindo devagar. Então, a gente busca sempre dosar no começo do ciclo, na fase folicular, mas tem que ter em mente que varia muito, então cuidado com interpretação de um exame isolado.
mais uma vez, o FSH e o LH no conjunto ajuda a você visualizar melhor. Tá? Então, além desses hormônios sexuais, aí a gente pede também para o homem cis prolactina, é muito importante, porque uma hiperprolactinemia pode afetar os hormônios sexuais. Tá? Se você descobrir hiperprolactinemia, aí no próximo exame você vai repetir a prolactina e incluir TSH e T4 livre, porque hipotiroidismo é uma causa comum de hiperprolactinemia, mas eu não costumo dosar de rotina TSH e T4 livre, não. Só se a pessoa tiver clínica. A pessoa saudável, tal, não, jovem, não costumo dosar, não. E aí, os demais exames, eles vão ter mais a ver com os efeitos colaterais do tratamento. Então, uma triagem tem que ter pelo menos TGO e TGP para ver a questão do fígado, né? A gente também vai evitar começar um tratamento hormonal em alguém que tenha uma hepatopatia não esclarecida. Então, chegou com uma elevação de transaminases, não vamos hormonizar ainda, vamos descobrir o que está acontecendo primeiro, depois que tratar, aí faz a hormonização. Perfil lipídico também, tá? Porque também pode ser bastante afetado com o tratamento. Hemograma, a gente olha especialmente a questão de hematócrito, tá? Porque o tratamento com testosterona ele costuma aumentar o hematócrito. Então, a mulher cis que vai se tornar homem trans é esperado um aumento de hematócrito pelo efeito da testosterona sobre a série vermelha. No segmento, a gente precisa sempre acompanhar também pelo menos o hematócrito. Se não quiser o hemograma todo, mas periodicamente, muito importante, é obrigatório. Em relação ao homem cis que vai tornar-se mulher trans, também é importante creatinina, sódio, potássio, pelo fato da gente usar com frequência diuréticos. Tá? Quando for falar da medicação, logo eu vou falar do diurético que a gente usa com frequência. Então, você também dosar para ter um basal ali, como é a creatinina e o potássio basal daquela pessoa. Tirando isso, os demais exames você vai individualizar, né, para a faixa etária da pessoa. Então, assim, quando a gente recebe jovem de 18 anos, 19, 20, com peso normal, sem comorbidade nenhuma, eu não costumo dosar glicose, entendeu? Individualiza. Já paciente de mais idade, né, de 40 anos para cima, ou 30 e poucos anos, ou um paciente obeso, com história familiar de diabetes e hipertensão, você pode incluir também outras coisas a critério clínico. Tá? Então, pediu esses primeiros exames, marca o retorno, né? Você já conheceu a história da pessoa, você avalia subjetivamente ali se você acha que é uma história legítima mesmo, né? Que a pessoa realmente se considera trans e vai ser importante aquilo para ela. A imensa maioria vai ser, mas às vezes acontece um caso ou outro que você fica meio na dúvida. Por exemplo, já tivemos um caso de um homem de 30 e poucos anos, casado, com um filho pequeno, que chegou se dizendo mulher trans. Falou. Mas, assim, totalmente com fenótipo masculino, roupa masculina e tal. Só deu o nome como nome feminino. E aí, conversando, né, ele falou, não, porque eu me sinto feminina, às vezes eu saía com a minha esposa mesmo, mas vestido de mulher, e meus amigos curtiam aquilo e tal. Só que, conversando com a psicóloga, eu comecei a achar que isso não era uma brincadeira, era uma coisa séria. Então, eu quero fazer hormonização, me tornar uma mulher trans. Mas foi uma história muito fora do padrão que a gente está acostumado a ver, né? Então, a gente segurou um pouquinho mesmo. Marcou com um psicólogo,
pediu os exames, marcou para retornar e tal. Aí essa pessoa voltou, aí falou que conversou com a esposa e tal. Não, minha esposa me deu apoio, vou fazer isso mesmo. Prescrevemos, mas até agora não voltou. Eu tenho minhas dúvidas de se a pessoa realmente vai usar, sabe? Não. Então, assim, acontece de tudo, né? No ambulatório tem todo tipo de história que você imaginar, mas a maioria das histórias são bem parecidas, comuns e clássicas, né? Daquela transexualidade ali desde a infância, muito forte, a pessoa muito convicta. Então, às vezes a questão do exame até te dá um tempo, te faz ganhar um tempo quando você precisa. Você não tem obrigação de começar imediatamente a hormonização. É uma decisão muito séria, né? Não é uma brincadeira. E a pessoa tem que ter essa consciência de que do que ela está solicitando ao médico, né? Enfim. Na sua prática, já houve algum tipo de, por exemplo, arrependimento? Já. Tem um caso muito bom de um rapaz novo, né? Homem que chegou solicitando começar a hormonização, tornar-se mulher trans, e começou, não tinha, a gente não ficou muito convicto e tal, mas começou, usou 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco volta pedindo desligamento do ambulatório, né? E falou que, não, meus pais não deixaram. E parou, tudo bem, ok, beleza, sem problema. Né? Mas esse é um dos casos, mas tem outras histórias assim. É minoria, mas tem. Eu vejo pelo que você falou, eu acho muito importante o apoio psicológico a esses pacientes, né? Porque uma coisa é a pessoa querer, outra coisa, é o que você falou, não pode sair do ambulatório hoje já com uma receita debaixo do braço. Tem todo um processo. Mal comparando uma bariátrica, a pessoa vai fazer uma bariátrica, né? Tem que ter um apoio, porque vai mudar, teoricamente, a qualidade, vai mudar o padrão. Mudança profunda, né? Está ativando genes ali, né? O potencial genético que a pessoa tem, o hormônio vai lá no DNA e vai botar para funcionar aqueles genes ali que já estão lá. Na verdade, todos têm, né? Mas, por isso que eu falei no arrependimento, que mesmo com esse apoio psicológico todo e tratamento, lá na frente a pessoa pode chamar atenção e não querer usar outra, não é isso? Não, e isso também a gente deixa bem claro. Então, qualquer pessoa que comece pode parar, ela é livre, absolutamente livre, né? Olha, nós fazemos a partir de 18, tá? Eu não faço para menor de idade. Poderia, teoricamente poderia, já tem respaldo legal, mas eu não faço. Se eu não me engano, 16 anos. Mas se for... Posso estar falando a assistente social que sabe melhor. É só para você ter No caso de uma menina que se reconhece menino, a gente conhece um caso assim, por isso que a gente está curioso. E aí, assim, deixa menstruar, bloqueia... Eu não faço, tá? Não, mas pode se bloquear, sim. A partir do começo da puberdade já pode bloquear, tá? Isso não há nenhum problema. Desenvolvimento mamário, tudo isso pode bloquear. Pode ser bloqueado, mas de preferência com um endócrino pediatra. Sim. Tá? A endocrinopediatria é uma especialidade muito diferente da endocrinologia de adultos, né? A pessoa faz além da residência de endócrino, ela faz pelo menos 1 ano só de endocrinopediatria. As peculiaridades são muitas, né? Então, para o nosso nível de complexidade desse ambulatório, a gente não entra nesse mérito, não. Tá? Mas poder pode. Você pode, na verdade... Enfim, a gente fala... Eu botei hormonização, né? Isso aqui está conceitualmente errado, porque a pessoa trans não precisa da hormonização. Tá? É uma questão mais autodefinida mesmo. A pessoa pode se definir como sem fazer hormonização nenhuma. Mais uma vez, a questão do gênero, o gênero
hoje em dia se trabalha com essa questão de você define seu gênero. Então, é a linha que a gente adota no ambulatório, né? E é o que vem sendo adotado na comunidade científica nos dias de hoje. Ciência sempre muda, né? Mas a gente está trabalhando nesse território atualmente. Então, uma criança impúbere pode ser transgênera, mesmo sem fazer hormonização, né? E a partir do momento que começaria a hormonização fisiológica dela, você já pode interferir farmacologicamente. Não há nenhum impedimento nisso, desde que seja consensual entre os pais, o menor e o médico da equipe. Nenhum problema. Só não é o nosso caso nesse ambulatório. Tá? Alguém quer perguntar algo por enquanto? Não. Tá, pode continuar, doutor. Então, vamos lá. Vamos entrar na parte farmacológica. Então, pela hora, deixa eu ver. Então, farmacologia, né? O processo transexualizador da mulher para tornar-se um homem trans, ele, farmacologicamente, ele é mais simples, né? A gente usa um hormônio masculino, né? Algum preparado de testosterona, derivado de testosterona, androgênios de modo geral, tá? Existe formulação tópica, oral e injetável. A preferência que eu costumo dar nesse ambulatório é injetável. Temos amplamente disponível o Deposteron, né, que é uma forma de testosterona injetável, com custo bem acessível. Tem que fazer aquela receita controlada, né, 2 vias. Precisa botar o CID e botar o CPF do médico prescritor. E costumamos começar com uma dose de uma ampola a cada 28 em 28 dias, intramuscular. E aí a gente vai acompanhando, marca um retorno para mais ou menos 3 meses, com exames novos, e vai ajustando a dose. Geralmente a gente vai encurtando os ciclos até chegar numa dose final. Muitas vezes vai ser 21 em 21 dias, 18 em 18 dias, até 14 em 14. Geralmente não fica muito mais curto do que isso. Tá? Vai ter livro-texto ou artigo que recomenda já começar 14 em 14 dias. Eu não me sinto à vontade para fazer isso, não. Prefiro ir devagar, não tem urgência. Que aí dá tempo de você avaliar, por exemplo, fígado, como é que ficou, hematócrito, perfil lipídico. Questões clínicas como acne, que é super comum. Hoje mesmo atendi um paciente que teve bastante acne, mesmo com essa dose inicial. Então, assim, eu não vejo pressa, né? Tem a vida inteira para hormonizar. Então tem o Deposteron, tem outro que é Durateston, né, mais antigo. Às vezes sai do mercado, às vezes volta, mas a posologia é muito semelhante à do Deposteron, o custo é baixo também. O Durateston, ele tem mais de uma testosterona, né? São 3, se eu não me engano, 3 testosteronas diferentes, cada uma com uma meia-vida diferente. É uma opção também. Temos aquelas testosteronas de ação prolongada, em média 3 meses de ação. Que o clássico é o Nebido, né? Acho que um decato de testosterona. E depois lançaram outras, Ormos é outra marca também, acho que tem até genérico. Tá aumentando a disponibilidade. Esses trimestrais são de custo mais caro e tem, ao meu ver, uma desvantagem, que é, se der algum efeito colateral mais grave, você não tem o que fazer. Já foi, já aplicou. Então, é mais um motivo para eu dar preferência a esses de meia-vida mais curta. Mas tem quem prefira os outros, nenhum problema com eles. Resposta clínica boa também. As formulações tópicas, tem androgel, entre outros. Não sou muito fã, não.
irregularidade que pode ter na absorção, o fato de ter que usar todo dia, também muitos pacientes não gostam, mas também não há nenhum problema em usar. Tá? O controle terapêutico do homem trans, a gente vai repetir a dosagem, né, de testosterona, estradiol e os controles todos. Tem uma coisa muito importante para orientar quando for tratar. Colher o próximo exame antes da próxima aplicação. De preferência, 1 dia antes, 2 dias antes, no máximo. Isso, toda vez que você for tratar alguém com testosterona, essa recomendação é muito importante. Você quer ver se no final daquele ciclo ainda está com níveis adequados ou não. Então, se a pessoa colhe logo depois que aplicou, perde esse sentido. Além da dosagem de testosterona, né, vai ser muito importante a clínica mesmo. A resposta clínica eu valorizo muito. Então, sempre perguntar como você está satisfeito, está gostando, está se sentindo bem, é o que você queria. Né? Porque, às vezes, mesmo que um nível de hormônio não chegou naquele que você considera ideal, a clínica é soberana. Se a pessoa está bem, está se sentindo bem daquele jeito e tal, talvez você não precise aumentar mais. Né? Você está, acima de tudo, fazendo a pessoa ficar feliz com o gênero que ela escolheu ter. Né? Já mulher trans, né, e travesti, né, o homem que vai fazer hormonização feminina, é um pouco mais complexo. Por quê? Nós vamos fazer 2 tipos de medicações diferentes. Tá? A gente não basta só dar o hormônio feminino, a gente precisa também bloquear a produção de testosterona pelos testículos. Senão, não vai dar muito certo esse tratamento. Então, 2 classes de fármacos diferentes a serem usados. Tá? Lembrar que existe aquela conversão, né, dos hormônios testosterona virar estrogênio. Então, tem que fazer o bloqueio também. O hormônio feminino para trans, a preferência que eu tenho e que também vários guidelines recomendam é o valerato de estradiol, tá? Em forma de comprimido, que eu uso mais. Tem, por exemplo, Climene, né? Uma marca muito, muito conhecida, muito usada, mas quando possível eu peço para manipular valerato de estradiol. A dose 2 mg ou 4 mg, mas procuro começar com 2 mg. Por que essa escolha do valerato de estradiol? Né? Quando a gente vai dosar no sangue os hormônios e saber como eles estão, qual é o hormônio feminino que a gente usa? Estradiol. Então, se a pessoa usa outros tipos de hormônio feminino, você pode não conseguir dosar com uma grande precisão no sangue aquilo ali. Tá? Então, tem alguns injetáveis, por exemplo, que são muito populares. Né? Vocês já devem ter ouvido falar Perlutan. Perlutan é um que travestis usam muito, né, direto, pelo baixo custo, mas não é o mais adequado. E um conceito fundamental que eu sempre passo para essas pacientes: não usar anticoncepcional. Não é a questão. Né? Por quê? Anticoncepcional é o etinil estradiol mais uma progesterona. Progesterona, para mulher trans, não tem serventia. Não, é o hormônio da gestação. Né? Essa pessoa não vai gestar. Então, se ela tomar anticoncepcional, vai estar tomando à toa. Vai estar aumentando o risco de câncer de mama, tudo à toa. Então, formulações puras, a gente vai ficar mais com aqueles remédios classicamente usados para terapia de reposição pós-menopausa, que são estrogênios puros. Né? Então, tem o antigo Premarin, que é muito clássico, e outros assim. Esses todos são mais adequados do que os anticoncepcionais, porque são estrogênio puro. Essa é a explicação. E porque
são remédios feitos não para você bloquear uma ovulação, como anticoncepcional. São feitos simplesmente para repor em dose fisiológica. Porque a mulher pós-menopausa acaba entrando numa situação parecida com a da mulher trans, né? Não tem um ovário funcionante, produtor plenamente de hormônios. Então, valerato de estradiol, um comprimido por dia. Outra opção são as formas tópicas de estrogênio. Tem vários aí. Semelhante ao da reposição hormonal, né? Tem gel, tem adesivo, também boa opção. Mas eu, pessoalmente, também prefiro o comprimido. Acho que tem mais controle, mais certeza da dose. E, finalmente, temos o bloqueador androgênico, que complementa, é uma peça indispensável no tratamento da mulher trans e do travesti. E aí, qual a ideia, né? É bloquear a produção hormonal de testosterona no testículo. E os 2 carros-chefes desse bloqueio hormonal, eles são o acetato de ciproterona, tá? Tem um nome comercial muito conhecido que é Androcur, super popular nessa população. Acetato de ciproterona, doses 50 mg, tem 25, 50 é a dose clássica, 100 mg. Geralmente começa com 50, mas podendo dobrar para 100, pode chegar até 200, conforme for, mas recomendo também começar devagar. Tem uma certa toxicidade a ciproterona, né? Então, muita atenção com o fígado, especialmente. Alguns anticoncepcionais femininos têm a ciproterona junto, né? Por exemplo, faltou o nome aqui, mas quando tem uma mulher, por exemplo, com ovário policístico, com acne muito forte, é comum prescrever um anticoncepcional que tenha etinilestradiol mais ciproterona junto. Tá? Outro bloqueador muito usado, e em relação ao custo, ele é mais acessível, inclusive esse pode ser pego no SUS, até agora o único que pode ser pego no SUS desses medicamentos é a espironolactona, essa bem conhecida de todos nós, né? Da insuficiência cardíaca, cirrose hepática. A espironolactona é um antagonista da testosterona também, indiretamente. Então, torna-se uma opção muito acessível, uma boa escolha para quem não puder arcar com a ciproterona como bloqueador. Podemos começar com uma dose de 50 mg, aumentar para 100 e, mais uma vez, pode ir até 200, mas vai devagar. Aí a gente volta àquilo que eu falei no começo da importância da ureia, creatinina, sódio, potássio. Tem que monitorar, especialmente para usar a espironolactona, esses níveis aí. Né? Principalmente evitar hiperpotassemia. Eu ia falar, é um poupador de potássio, né? Tem que tomar cuidado com ele. Mas, por exemplo, hoje eu atendi um que veio com hiponatremia leve. O potássio estava normal, mas fez um sódio 132. Mas não é muito comum, não, no meu dia a dia. Mas eu uso doses baixas, né? Acredito que quando se passa para dose maior, o problema fica mais importante. Então, a espironolactona tem a questão da mama, né? Da ginecomastia, que é um efeito bem conhecido da espironolactona. Nesse caso, vai ser um efeito não colateral, vai ser um efeito desejado da mulher trans. E ainda tem a finasterida, né, que se usa comumente para tratamento de calvície, mas tem algum efeito antiandrogênico também. Então, tem pacientes que usam, tem a finasterida de 1 mg e tem a de 5 mg, faz mais sentido usar nesses casos. Né? Grande parte da nossa casuística, a pessoa já vem usando finasterida, já chega fazendo uso com esse efeito bloqueador. E, enfim, esse é o beabá do ambulatório.
esses exames simples, esses medicamentos simples, essa anamnese dirigida e tal, com isso, a gente consegue ajudar bastante essas pessoas quando elas pedem ajuda, né? Tem muito mais coisa para falar, mas com o nosso tempo escasso, eu acho que era isso. Peraí, Daniel. Desculpe, mas Sentar um pouco. Em relação à questão cirúrgica, tem algum momento específico para indicar ou para estar fazendo? E se no caso do homem, para se tornar mulher trans, se ajuda nessa questão do usar uma medicação a menos para bloqueio da testosterona no testículo, né? Então, a cirurgia, a gente precisa, né, a recomendação legal assim, é que tenha pelo menos 1 ano de tratamento antes de você respaldar que uma pessoa faça a cirurgia, tá? E a cirurgia mais comum na nossa casuística é de mama, tá? É o homem trans que para fazer mastectomia, e muitos fazem, ficam muito contentes com o resultado, mas a gente aguarda realmente que a pessoa tenha uma vivência ali de pelo menos 1 ano, que esteja bastante convicta com a situação antes de fazer a mastectomia. Sim. A gente, geralmente, os cirurgiões plásticos pedem laudos, né? Laudo médico, laudo psicológico, e a gente faz especificando quanto tempo de tratamento que tem, se a resposta está sendo boa, se a pessoa está evoluindo bem. Mas tem uma demanda razoável. E na mulher trans, a prótese mamária também tem uma certa procura, um pouco menos que a mastectomia, mas é bem procurado. Já a cirurgia genital, vocês vão ver, quando tratarem esses pacientes, que não é tão demandado assim. Tem muitos que não querem mudar. Tá? Antigamente, 2008, quando eu fiz minha residência de endocrinologia no IED, tinha um ambulatório já de transexual lá, pioneiro. Se valorizava muito essa questão de querer cirurgia genital ou não, tá? A ponto de ter orientação de não manter o paciente que não queira, como se fosse um dos critérios para ser transexual, a questão genital. Hoje em dia isso caiu por terra, tá? A gente não entra nesse mérito muito. Eu pergunto sempre na primeira consulta que cirurgias gostaria de fazer. Posso falar por alto que talvez uns 50% falem de cirurgia de mama, mas genital muito pouco, talvez menos de 20%. Né? A gente volta para aquela questão inicial, sexualidade, é um mundo à parte. Né? O nosso foco todo é gênero ali. Mas quando a pessoa tem a demanda, ok, a gente dá o suporte também, aí vale a mesma regra de ter algum tempo de estrada ali, de vivência como pessoa trans, antes de partir para uma cirurgia genital. E geralmente quem pede a cirurgia genital é muito convicto. É aquela pessoa que odeia o genital dela, odeia o gênero que ela nasceu e que fala que se dependesse da pessoa, ela mesma fazia a cirurgia sozinha. Tem um perfil bem diferente dos outros. Né? Eu sei que você está apertado em relação à aula, ao teu horário. Queria te perguntar, é uma especialidade muito importante, que é a endocrinologia e remédio. Você tem a dificuldade de exames complementares e custo desses pacientes para comprar esses medicamentos para poderem tratar? Como é que você lida com isso? Sem problema, com problema? É muito difícil a pergunta, né? Mas eu tenho que fazer. Claro, não, é importante, né? Os exames a gente não tem tido dificuldade, não. Tá, tanto no SUS de Niterói quanto os outros, até que... Porque o mais complexo que tem aí é o FSH, o LH da primeira consulta.
Mas esses pacientes, geralmente, se precisar, eles pagam pelo exame, né? A vontade é muito grande, eles chegam com... O engajamento é total no tratamento, né? Já as medicações, que poderia ser melhor, né? Talvez o valerato de estradiol poderia ser incorporado ao Rename nacional, né? Ou Remume municipal. Não é de tão alto custo assim, e pode ser usado não só pela mulher trans, talvez como pela mulher pós-menopausa. É um fármaco interessante, né? Que eu daria todo apoio para incorporar. E a ciproterona também seria interessante, né? A ciproterona tem como LME estadual, tá? O governo estadual fornece, porém só para o CID de mulher cis com hiperandrogenismo. Eles não aceitam o CID de mulher trans. Então, já tentamos no começo, tal, as pessoas foram negadas lá no LME, a ciproterona. Então, por isso a maioria usa espironolactona. Não está de todo mal, não, mas seria interessante ter no arsenal mais essa opção, né? E o deposteron também não está no SUS. Né? Nenhum desses androgênios injetáveis. E são muito caros? Não. O deposteron, o custo é baixo. Aqueles de 3 meses são caros. Esses de mensais, Durateston, deposteron, custo muito baixo. Eu vejo na colocação que você fez, na sua apresentação, que seria uma especialidade, a meu ver, endocrinológica. Você vê os ambulatórios para transexualidade serem feitos pelos endocrinologistas ou tem outras especialidades? Mas porque eu vi muito uma questão da sua experiência endocrinológica atribuída a isso. Eu não sei se existe ou se tem um ambulatório de transexualidade em que o endocrinologista não esteja vivenciando. Não sei se eu fiz clara a minha pergunta. Tem alguns serviços que o médico principal é o psiquiatra e tem outros com clínico geral fazendo. Tá? Minha opinião pessoal, eu acho que assim, é interessante começar com o endocrinologista, mas a manutenção do tratamento é muito tranquila. Para quem já chegou num estágio maduro, que eu chamo, né? Já tateamos ali qual a melhor dose, vimos se tem efeito colateral ou não, tolerou bem, fígado está bem, rim está bem, eletrólitos, está tudo certinho, psicologicamente está bem, está com aquela dose hormonal ou bloqueador estável, não vejo por que continuar com o endócrino. A atenção básica, para mim, está super apta a fazer essa manutenção, né? É mais ou menos como você tratar uma mulher cis com anticoncepcional, né, de manutenção. Não tem muito mistério, é bem tranquilo. Mas, claro, para essa população é muito importante a disposição de acolher bem, de tratar respeitosamente, né? Isso aí é fundamental. Que não é difícil, né? Como eu falei, a dica chama a travesti, a mulher trans. Entendeu? Você acertar nisso aí já é 80% da questão. Ali. Quando você pede os exames desse paciente, você usa o nome social ou você usa o nome... Eu boto o nome social e quando o paciente pede, eu boto entre parênteses o primeiro nome original. Tá. Porque uma vez a gente teve um problema quando eu era de Jurujuba, que a gente pediu o nome social e chegou no laboratório e eles não quiseram colher. Você resolve simplesmente bota entre parênteses. Aí normalmente a gente conversa com o paciente. Depois que eu tive esse problema, eu converso com o paciente, uso o nome da identidade, boto o nome social entre parênteses. Pode ser, tanto faz, constar os dois nomes. O importante mesmo, e aí que a gente não pode pecar nisso aí, é na requisição do exame você botar o gênero que a pessoa se declara. Tá? Então você pode ter assim, sei lá, fulano de tal, Manuel de Souza, sexo feminino. Entre parênteses, Ana de Souza. Porque esse paciente ele foi colher no particular, e o particular não quis colher. Mas não tem porquê, né? Você botando os dois nomes,
né? Bota ali no campo de sexo, bota o gênero que a pessoa escolheu. Porque na hora de interpretar esses resultados, né, os kits são muito diferentes. Cada laboratório tem um kit, valores de referência diferentes. Então, a gente espera que ou vem dos dois sexos ali, né, referência masculino e feminino, ou daquele que é o que a gente está almejando chegar. Né? Então, a mulher trans, valor de referência feminino que você vai usar. O homem trans, valor de referência masculino. Não, diretamente não. Mas quando tem demanda espontânea. Tá? Embora eu sempre comece a consulta perguntando se está tudo bem, se tem está precisando de alguma coisa, está com algum problema. Geralmente a pessoa ela pede, fala, não, tive uma relação desprotegida, tal, mas não abordo sistematicamente, não. Como eu falei, né, eu não costumo entrar muito nas questões sexuais, não. O foco muito forte em gênero. Quando a pessoa tem demanda, a gente entra nesse campo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Daniel, sempre muito educado. Aprendemos bastante com ele em endocrinologia na outra ocasião e aprendemos de novo. Certamente voltará. Tomara que a gente consiga um horário menos apertado para ele. Agradecer a disponibilidade dele, agradecer aos meus residentes. Alguns perderam o almoço ou estenderem o almoço para agora, 2 horas da tarde. A Luísa já quer comer aquele saco plástico ali atrás, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Muitíssimo obrigado, doutor Daniel. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos. Espero que tenha sido interessante.